Nós vamos, sem demora, abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 2. O Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 2. A leitura será do verso 36 até o final do capítulo. Antes da leitura, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, privilégio imenso de estarmos reunidos na tua casa, nessa casa de oração, essa casa de adoração dedicada ao teu serviço, à glória do teu nome. Agradecemos-te, ó Deus, por sermos parte do povo do pacto, da aliança, porque um dia o sangue de Cristo nos redimiu, nos tirou de um charco de pecados e de perdição, de condenação, e nos conduziu à sua maravilhosa luz, e nos conduziu, ó Deus, a um caminho sobremodo promissor, uma vida abundante não apenas nesta era temporal, mas uma vida que está para além do nosso mundo visível, palpável, tangível. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque os frutos da salvação saltam para a vida eterna. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque nós não morreremos, antes viveremos no Senhor Jesus. Isso é motivo de exaltarmos o teu nome. Ainda que no presente seja necessário que passemos por provações, por limitações desta própria vida, mas sabemos que o Senhor está trabalhando em nossos corações a eternidade gloriosa com Cristo. Ó Deus, e nesse instante em que a tua palavra será mais uma vez lida nesse culto, que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. É em Cristo Jesus que lhe suplicamos estas bênçãos. Amém. Lucas capítulo 2, versos 36 até o final do capítulo nos diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azê, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Vamos ler juntos? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Vamos ler juntos? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Verso 52,
nós temos uma síntese da adolescência e juventude de Jesus. Foi simplesmente isso que o autor sacro quis destacar ou relatar. Antes de nós adentrarmos no centro da nossa mensagem, é preciso trazer um breve esclarecimento sobre a figura da profetisa Ana. De certa forma, essa explicação está conectada com o que nós falamos na última quarta-feira, no nosso estudo bíblico e reunião de orações a respeito dos profetas no Novo Testamento. Lucas registra brevemente a história da profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, viúva, já avançada idade. E o que chama a atenção aqui é que essa senhora, essa irmã, não deixava o templo. Ela orava e jejuava noite e dia diante do Senhor. O profeta não era necessariamente um pregador no Novo Testamento. Foi o que nós explicamos na última quarta-feira. Muito longe de ser profeta na visão pentecostal dos nossos dias. Os profetas pentecostais que se arvoram nos nossos dias não têm nenhuma conexão com a Bíblia. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala a respeito do ministério profético, entre aspas, já no Novo Testamento. Os irmãos sabem que os profetas, no viés pentecostal, é aquele tipo de pessoa adivinhão, vamos colocar assim. Ele adivinha o passado, ele adivinha o presente e ele adivinha o futuro. E esse definitivamente não é o que o Novo Testamento fala a respeito desse ministério. E nós vimos que o ministério profético no Novo Testamento, ele perdeu sua força depois de 150 anos depois da ascensão do Senhor. E esse ministério ficou meio que concentrado nos púlpitos, nas pregações. E, na verdade, o que é o ministério profético no Novo Testamento? É simplesmente dar um conselho, encorajar as pessoas, animar as pessoas. É um coração falando para outro coração. Simplesmente isso. Nada de misticismo, nada de adivinhar. Tudo que vem de adivinhação, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse meio. Tá? E tem religiões no nosso país que tem esse tipo de manifestação e que definitivamente não tem nada a ver com o cristianismo bíblico e histórico. Nada a ver. Então, essa profetisa Ana era uma mulher piedosa, uma mulher que buscava a Deus, uma mulher consagrada e que falava aos corações não em termos de adivinhação. Não era com essa ênfase. E a palavra diz que ela também contemplou o Salvador e deu graças a Deus, falando a respeito de Jesus a todos que esperavam a redenção de Israel. Nessa manhã, irmãos, eu quero falar a respeito do crescimento no Senhor. Esse é o nosso tema que vamos abordar. E nós vamos fazer algumas considerações nesse texto que lemos aí, 39 até o 52 especificamente. Diana foi mais para trazer um esclarecimento e uma expectativa também ainda da vinda de Jesus. Mas primeiro nós vamos falar sobre a infância do Senhor, versos 39 a 40 e os 52. Cumpridas todas as ordenanças exigidas pela lei, José e Maria voltaram com Jesus para a Galileia, à cidade de Nazaré. Lucas não vai registrar exatamente o tempo que Jesus passou com seus pais em outro lugar, em virtude da perseguição de Herodes o Grande. Nós não temos informações detalhadas a respeito da infância, da adolescência e grande parte da juventude de Jesus. A Bíblia não nos revela isso. Nos evangelhos canônicos, nós só temos esse registro de Lucas. Jesus, muito provavelmente, na altura dos seus 12 anos, ali no templo. Somente nos evangelhos apócrifos há relatos, mas estes evangelhos se comprovaram fantasiosos. Eu vou dizer aos irmãos algumas das razões por que eles se comprovaram fantasiosos. Nos evangelhos apócrifos, não lembro exatamente em qual, está relatado que Jesus matou um professor. Matou um professor porque o professor lhe deixou com raiva.
Jesus matou o professor e depois ressuscitou o professor. Os evangelhos apócrifos nos mostram um Jesus muito malvado, vingativo, que atacava os seus amiguinhos, matava os seus amiguinhos, fazia milagres meramente por fazer. Por isso que eles são apócrifos, porque o Senhor jamais utilizaria poderes motivados por vingança ou por maldade. Então, a Bíblia omite a infância de Jesus, a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus. E os evangelhos apócrifos, na nossa concepção teológica histórica, são fantasiosos. São fruto de mentalidade de pessoas ali que foram oportunistas e escreveram além do que se deveria escrever. E muitas situações não verdadeiras, não comprovadas. O fato, irmãos, é que Jesus nasceu de maneira sobrenatural. Mas o que chama a atenção é que ele cresceu de maneira natural. A Bíblia deixa claro que foi um bebê e foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Lucas registrou que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas faz questão de dizer que Jesus não era uma criança caprichosa, imprevisível, com problemas sérios, um psicopata ou coisa dessa natureza. Jesus não era assim. Lucas faz questão de dizer, verso 51, que Jesus era submisso aos seus pais. Jesus era obediente aos seus pais. A expressão crescer significa ultrapassar. É justamente a ideia de estirar o ferro com o martelo. Remete ao ferreiro que tem uma substância bruta e deseja transformar aquela substância, por exemplo, numa espada. Aquele ferro precisa ser aquecido, fica meio amarelado e leva-se várias pancadas, sofre muitas pancadas até assumir a forma perfeita. O que Lucas está dizendo é que Jesus passou por todas as etapas que um ser humano normal passou. Todas as etapas, teve que se nutrir, teve que dormir, teve que vestir. E ao que tudo indica, Jesus não tinha esses poderes milagrosos de cura ou de libertação de espíritos na sua infância e juventude. Ao que tudo indica, ele tinha ciência do seu ministério público, terreno, de redenção, mas ao que tudo indica, ele não tinha essas manifestações que posteriormente vieram de forma tão abundante. Então foi um ser humano como um homem natural 100%. Jesus estava sendo amadurecido no propósito e missão. O texto faz questão de dizer também que ele crescia em sabedoria, que é a ideia de uma inteligência ampla, profunda e completa, o devido uso do conhecimento, o querer conhecer, aquela santa curiosidade, uma busca por entender mais acerca de quem era o Senhor. Jesus tinha uma espécie de inteligência fervilhante. Ele queria conhecer mais. Por isso que os doutores no templo ficaram impressionados não apenas com o que ele dizia, mas com as perguntas que ele fazia, com as indagações que ele fazia na altura provavelmente dos seus 12 anos de idade. O texto nos fala que a graça de Deus estava sobre ele. E graça aqui é aquilo que gera alegria, uma doçura, uma boa vontade, amabilidade. E estas virtudes, todas elas, de se compadecer do próximo, o Senhor da glória, etc., estavam presentes em Jesus por causa do seu crescimento na graça. A graça permeou toda a vida do Senhor, toda a vida de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz que ele era cheio de graça e verdade, repleto. E algo a ser observado aqui, como primeira lição, irmãos, é que Jesus se sujeitou ao processo normal e natural de crescimento. Jesus não saltou etapas. Hoje, talvez, se Jesus estudasse numa escola regular, ele seria saltado de ano. Sei lá, estaria fazendo o 5º ano. Não, essa criança tem que ir para o 8º ano, para o 9º ano, já para o ensino médio, quem sabe.
porque ele conhece muito. É uma criança, para muitos hoje, em termos de conhecimento, Jesus seria uma criança superdotada, totalmente fora da curva, fora da média. Mas Jesus se sujeitou a um crescimento natural. E às vezes, irmãos, nós somos imediatistas na nossa vida. E eu penso que uma exortação que corre ao povo de Deus é que nós devemos ser pacientes em relação àquilo que Deus está fazendo em nós. Deus não concluiu ainda a sua obra. Nós somos um edifício em construção, em edificação, até a nossa glorificação com o Senhor. Somos impacientes com o que Deus está fazendo conosco e somos impacientes com o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Ora, se o próprio Altíssimo se sujeitou ao processo de tempo, imagine nós. Muitos questionam: o Senhor está demorando muito, estou sofrendo muito, estou orando e buscando, mas Deus está demorando. Deus está trabalhando em nossas vidas. E uma outra indagação importante nesse início é como estamos crescendo na sabedoria e graça do Senhor. Será que nós estamos sendo aprimorados pela palavra, pela sabedoria que vem de Deus? Há um crescimento realmente perceptível. As pessoas às vezes ficam impressionadas com o crescimento físico do meu filho. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né, que a gente fica sem se ver um tempo, passa um tempo sem se ver e criança cresce rápido. Até eu fico impressionado às vezes. A coisa vai passando muito rapidamente. Mas eu percebo que ele está crescendo. Eu estou percebendo. Era um bebezinho, agora já está com 3 anos. Quando tiver com 5 anos já tem outro tamanho. Você percebe o crescimento. Ainda que você não note diariamente. Ah, a mão dele ficou maior hoje. Não, nenhum pai fala uma coisa dessa. Acorda de manhã, olha para a mão do filho à noite. Ah, a mão dele está maior, que legal. Não, não tem isso. Mas à medida que o tempo vai passando, eu vou notando que algo está mudando. E na vida cristã deve ser assim. Nós devemos perceber crescimento. Crescimento para a glória do Senhor. Esta semana, irmãos, eu ouvi de um rabino que há um ramo no judaísmo que acredita na reencarnação. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei escandalizado. Escandalizado com esse sincretismo religioso, essa mistura de crenças, essa bagunça, essa balbúrdia religiosa. Ou seja, houve uma mudança, mas uma mudança para pior. Uma contextualização, um distanciamento dos propósitos de Deus. Nós sabemos que não existe reencarnação em hipótese alguma. Hipótese alguma. O fato é que as pessoas não anseiam por Deus verdadeiramente. Elas vão criando um Deus conforme a imagem e semelhança delas, os desejos loucos e desenfreados delas. Então nós precisamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Uma outra lição que eu quero destacar aqui, Jesus entre os doutores, versos 41 a 47. Como de costume, anualmente, os pais de Jesus iam a Jerusalém celebrar a chamada festa da Páscoa. E quando Jesus tinha aí por volta dos seus 12 anos, foi com seus pais para a festa. Acertadamente, Jesus já havia passado pela cerimônia judaica do Bar Mitzvah, que é uma cerimônia de inserção no judaísmo. E uma vez que ele havia passado por essa cerimônia, Jesus também tinha que cumprir algumas responsabilidades, como alguém que estava inserido ali no contexto do judaísmo. E dentre essas responsabilidades, ele tinha que participar de pelo menos 3 festas anuais, que era a festa dos tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. E calhou dele participar da Páscoa. O texto bíblico nos fala que quando a festa terminou, Jesus permaneceu em Jerusalém. Depois de um dia de caminhada, seus pais notaram sua ausência da caravana. Jesus não estava presente ali na caravana. Talvez você diga, mas esses pais eram muito desnaturados. Como é que saem da cidade, não observam se o filho está na caravana e depois de um dia que eles vão notar que ele está ausente?
É porque ali tinha toda uma questão cultural. Geralmente as crianças ficavam juntas numa área comum, e eram muitas, né? Então era complicado para contar esse tanto de criança, ou de jovenzinhos, ou de adolescentes. Mas os pais voltaram aflitos a Jerusalém em busca do rapaz. 3 dias depois, o casal encontrou Jesus no templo, assentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os, indagando com eles a respeito do Senhor. E naquela ocasião, irmãos, as respostas de Jesus foram motivo de admiração de todos os que o ouviam. Naquela ocasião. Afinal de contas, quem não gosta de ver um garoto prodígio falando? Que tem um conhecimento diferenciado. Então, naquela ocasião, foi motivo de muita admiração, o que causava tanto espanto aos mestres da lei na vida de Jesus de Nazaré. É a pergunta que nós fazemos, porque o texto não fala qual era o diálogo, ou qual era a conversa, ou qual foi a conversa que eles tiveram. Certamente, os doutores ficaram admirados na maneira como Jesus via e levava a vida. Um adolescente diferente, ele tinha uma visão de mundo diferente, uma consagração total ao Pai Celestial. Importava-se em cuidar das coisas do reino de Deus. Eu penso que esse é o grande destaque, a prioridade de Deus na vida daquele jovem. E, meus irmãos, é uma lição que nós também devemos tomar para nós. Se a nós importa cuidar das coisas do Pai Celestial, como ser um mau pai, uma péssima mãe, um desobediente filho, um improdutivo empregado, um mesquinho empregador, um infrator das leis de trânsito ou desleal em nossos relacionamentos. Se a nós importa o nosso Pai Celestial, se Ele tem primazia, se a nós importa cuidar das coisas do Pai Celestial, como não se envolver com a vida da igreja, com a contribuição financeira na igreja, com a evangelização, com a missão da igreja do Senhor? Para Jesus, as realidades de Deus lhe eram prioridade, estavam acima de qualquer coisa. Algumas vezes as pessoas me indagam a respeito da jornada acadêmica da minha esposa na Universidade de Brasília, no curso de pedagogia. Ela galgou todos os graus ali possíveis, todos, pela Universidade de Brasília. Mas ela não participou de nenhuma festa, de nenhuma bebedeira. Eu até relatei para um presbítero essa semana passada, que eu fui com ela em uma aula, já namorava ela naquela época da graduação, uma aula de teatro. O pessoal estava quase ficando sem roupa numa aula de teatro. Era à noite, eu fui com ela porque justamente era à noite. Meus irmãos, quando o reino de Deus está no seu coração, fixado, e Deus é a sua prioridade, nada vai importar. Você não vai ser abalado por nada desse mundo. Nós temos muito receio dos nossos jovens quando eles chegam no período da universidade, da faculdade. A UNB é um antro de perdição. Não sei o quê. Não, irmãos, não é a universidade. E se a UNB é um antro de perdição, os nossos jovens têm que ir para lá para evangelizar, para fazer diferença lá, para que os ímpios não tomem conta. Ainda que muitos passem por ridículo, mas eles têm que estar lá sendo luz, porque a luz vai fazer diferença, ainda que as trevas sejam muito densas. Se você está num local que tudo está escuro e de repente vem umas nuvens de chuva, um relâmpago ilumina tudo. Ainda que seja rápido, ilumina tudo. Então, quando o reino de Deus é uma realidade para nós e as suas prioridades, nós não seremos abalados pelas ofertas deste mundo também. E Jesus causava muito espanto e admiração deles por conta disso. E por fim, Jesus e sua missão, 48 a 51. Nós notamos que anos mais tarde os doutores não estavam tão solícitos e admirados, porque aquela criança havia se tornado um homem. E como nós vimos na semana passada, aquele bebê seria alvo de contradição. Poucos iriam
acertar nesse caminho de salvação, outros iriam ser condenados. É o que foi dito a respeito daquele menino por meio de Simeão. Ele seria alvo de muita contradição. Ao encontrar o menino, o casal expressa alívio após a busca angustiante. E pela primeira vez, nós ouvimos Jesus. E pela primeira vez, Jesus esclarece a respeito da sua missão. Naquele momento, os pais não conseguiram ainda alcançar a profundidade e o significado das suas palavras. Jesus não se valeu da expressão nosso pai, mas ele disse meu pai. Ele usou aqui um pronome possessivo. Nenhum homem do Antigo Testamento, por mais piedoso e fiel, leal que fosse, ousou chamar a Deus de meu pai pessoal. Até aqui. E Jesus não teria uma vida longa e era ciente disso. Imagine você com 12 anos saber que não vai viver muito. Que você vai morrer por uma causa. A vida de Jesus seria uma exceção. Ele sabia que era o Messias prometido no Antigo Testamento, o servo sofredor de Isaías 53, que derramaria sua vida no altar de Deus para salvar um povo. Era consciente que deveria fazer a vontade do seu Pai. E, meus irmãos, a agenda de Deus, por muitas vezes, impôs um alto preço ao Senhor Jesus. E o ápice desse preço foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário para redimir os pecados de um povo que ainda era rebelde, para redimir os nossos pecados. O relato bíblico nos diz que Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Os pais saíram alegres por terem encontrado o menino, que alívio. Quem já ficou de férias aí em praias com filho pequeno, eu ainda não fiz isso, e vai demorar muito para eu fazer, e eventualmente perdeu o seu filho na praia, sabe o alívio que é reencontrar seu filho. Só quem perdeu sabe, por alguns momentos. O filho sumiu e aquele desespero, de repente você reencontra. Algumas horas depois, os pais passaram 3 dias procurando seu filho. Estavam aliviados, mas ficaram meditando nas palavras do Senhor. Dali em diante, Lucas registra que o Senhor Jesus cresceu como um menino comum. Seu crescimento físico, intelectual, moral e espiritual, porém, eram perfeitos. Diferente de outros meninos, era perfeito o crescimento do Senhor. Foi um crescimento horizontal e um crescimento vertical. Crescimento horizontal diante dos homens e um crescimento vertical diante de Deus. Meus irmãos, essa manhã eu falei a respeito do crescimento no Senhor. Falei a respeito da infância de Jesus. E se Jesus encarnou, passou por todas as etapas, por que nós não vamos passar por todas as etapas? Por que tem que ser feito um jeitinho para nós? Vamos ter que passar por todas as etapas também. Ele deixou o exemplo. Jesus, entre os doutores, deixa clara a consciência redentiva do Senhor Jesus. Ele sabia quem era, já aos 12 anos, da sua missão. E isso era a prioridade dele. E fica uma lição também para a igreja. Será que de fato a nossa prioridade é o Senhor? E Jesus, a sua missão, que ele levou até as últimas consequências, o amar a sua igreja. Que Deus nos ajude a percebermos de forma clara a redenção de Cristo. Que Deus nos ajude a percebermos esse Deus homem que assim se humilhou ao encarnar em nossa condição miserável de vida e de pecados. Ele se esvaziou da sua própria glória. Ele era Deus, mas na condição que ele esteve de vida terrena, sem pecados. Isso é quase que inimaginável. Nós pecamos a todo instante. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações, que é quando nós mais notamos. Pensamentos, só de você pensar alguma coisa além do que se deve a respeito do seu próximo, você já pecou, e só por esse pensamento você deveria ir para o inferno. E eu também.
E quando nós pensamos num ser humano que era puro de motivos em todas as circunstâncias da vida, e que passou por tantas frustrações, foi traído por um de seus amigos e ele sabia que iria ser traído. Antes de ser crucificado, no dia que antecedeu a sua crucificação, percebeu que já estava chegando a hora. Os irmãos vão notar essa expressão dos evangelhos: não é chegada a minha hora. E Jesus percebe que a hora é chegada. E ele sabia que ia ter que colar a orelha do soldado que talvez iria lhe espancar horas depois. E pregado no madeiro, nas suas 7 frases, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Um ser humano 100% puro das suas motivações e consciencioso da sua missão. É inimaginável isso. Mas que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que nos sirva de encorajamento para andarmos com esse Cristo. O que Cristo faria em meu lugar?